Nasceu em 1938 no Porto. Que recordações tem da sua infância? Ótimas recordações. Eu sou um homem do Norte, sem ser exagerado naquelas apreciações que por vezes as pessoas do Norte fazem. Inclusive, costumo brincar muito com aquelas anedotas que contam a respeito da gente do Norte. Há pessoas que ficam muito ofendidas, eu não. Acho piada e algumas até digamos, com certo significado. Teve ligação com os seus avós? Muito, muito. Mais que os meus avós paternos, por causa de automaticamente estarem no Porto e também serem do Norte, de com os meus avós maternos. De qualquer maneira, tive um convívio com ambos e deixaram-me ótimas recordações. Foram uns avós muito marcantes. E que recordações são essas que ainda estão presentes passados tantos anos? A amizade, a ternura, o amor, os bons conselhos que nós cumprimos religiosamente, porque a família era, digamos, um marco importante em todos nós e que nos servia para alicerçar o nosso futuro. Veio para Lisboa com a família aos 10 anos, aí houve alguma separação dos avós, não? Não, o meu avô, entretanto a minha avó materna tinha falecido. Ok. E o meu avô dizia, tinha filhos ainda vivos, as duas filhas gêmeas, as minhas duas tias gêmeas. Ele teve mais 3 rapazes, inclusive o meu pai, mas que tinha falecido, o meu tio também, os meus tios, e podia ter ficado a viver com uma das filhas. Mas dizia uma coisa muito interessante, que gostava tanto das filhas como da nora, da minha mãe, e que preferia vir para Lisboa, para junto da nora, com que ele se dava extraordinariamente bem, e assim aconteceu. Quando olha para a Lisboa de hoje e a compara com a Lisboa que recebeu há 70 anos, quais é que são as diferenças mais notórias? Bem, eu aprecio-me cantar. Ai, que saudades, que saudades. Mas como não sei cantar em condições, digo só que saudades. Bem, tudo tem a sua época, não é verdade? Não se pode comparar muita coisa do antigamente com agora. Mas o convívio que havia com as pessoas, a novidade que para nós era tudo, a estreia de um filme, uma peça de teatro, o ir ao Parque Mayer. Ir ao Parque Mayer com as barracas do tiro para além de 4 teatros a funcionar ao mesmo tempo, 4 ou 5, era o Capitólio, era o Variedade, era o Maria Vitória, era o ABC e havia ainda um que era o Salão Português, que dava cinema ao ar livre no verão. E mais o ringue de boxe, em que houve grandes pugilistas que se estrearam exatamente nessa atividade. Tudo isso é uma recordação da nossa meninice, da nossa juventude. E o Porto de hoje em dia, acha que está melhor ou gostava mais do Porto há 70 anos atrás? Não, acho que o Porto está melhor. Desde que o turismo invadiu o norte e principalmente a cidade do Porto, o Porto deu um pulo extraordinário. Porque o Porto acabava durante muito tempo, lá está, sem ofensa às pessoas do norte, portanto seria uma ofensa a mim próprio, o Porto acabava por ser uma aldeia. Não sei se sabe que as ruas do Porto, muitas ruas, a começar pela Avenida Boa Vista, e eu morava, por exemplo, na Rua do Amial, 1268, porque não cortavam as ruas, aproveitavam uma rua só, e essa rua tinha uma dimensão superior a qualquer outra localidade. Mas o certo é que se perguntasse no número 20 quem é que morava no número 200, eram capazes de dizer, eu sei muito bem, sai às 9 horas todos os dias, está empregado num sítio tal e regressa às tantas horas. Portanto, era um conhecimento geral da vida da cidade. Que hoje já não existe, não é? Já não existe, é impossível, é impossível. E quais é que eram as diferenças que notava maiores entre Lisboa e o Porto daquela época? Olha, talvez o demasiado bairrismo. O Porto, durante muito tempo, era o Porto, via Lisboa como quase um concorrente, não, um adversário, e fazia tudo para dizer, no Norte é que é bom, a cidade do Porto é que há, e até certas anedotas, lembro-me do Sonato contar daquelas histórias que havia portagem e não havia Lisboagem, não é verdade? Portanto, era quase uma comparação que ele queria fazer dessa luta entre as duas cidades. Hoje em dia existe uma forma de comunicação como nunca existiu, pelos Facebooks, Acha que se naquela época tivesse havido a mesma comunicação, a proximidade entre Lisboa e o Porto não tinha sido tão notória como foi? Com certeza, com certeza. Ora, começava logo por futebol, diziam com certa razão que o Futebol Clube Porto, quando atravessava a ponte, perdia logo qualidades.
Bastava atravessar a ponte. Portanto, já é um sinónimo exatamente dessa não aproximação. A rádio, ou melhor, a telefonia, como se dizia na altura, foi uma paixão desde criança? Sim, desde pequeno, desde os meus 6 anos. Desde os meus 6 anos que a música, os programas de rádio, estar a par das coisas, e não havia motivo para tal, porque não era rodeado, digamos, de um ambiente que me trouxesse essa atração pela rádio. Nasceu comigo e olha, e continuou até ao dia de hoje. E aliás, costumo recordar muito uns episódios quando era criança da locutora, falar de si, não era? Era assim, e antes de uma senhora que tinha um programa na emissora nacional, Maria Madalena Patasso, que tinha um programa aos sábados à tarde, das 19 às 20 horas, e eu e o meu irmão António ficávamos junto do receptor, como hoje se está junto de um televisor a assistir a um programa de televisão. E ouvir o programa infantil, que eram programas muito, muito bem elaborados. E por um senhor que marcou também, Adolfo Simões Müller, que era um homem que colaborava no Diário de Notícias e que também colaborava na rádio e que deixou muitas marcas junto da gente nova daquela altura. E quando é que foi o seu primeiro contacto com a rádio do lado de cá? Do lado da rádio mesmo? Da rádio mesmo. O primeiro contacto foi com teatro radiofónico. Em que ano é que aconteceu? Um ano antes de eu começar, digamos, oficialmente na rádio. Eu comecei em 1956 e em 55 um produtor de rádio, que era o José Castelo, que tinha o programa Comboios das 6h30, juntamente com o Igreja Isqueiro. Onde a Anita Guerreiro concorreu e ganhou. Exatamente, e onde muitos artistas nasceram. E o José Castelo, sabendo do meu interesse pela rádio, disse, olha, tenho uma hipótese, é de eu falar com uma amiga minha que escreve, Odete São Maurício, e ela pode ser que te encaixe numa interpretação de peças de teatro radiofónico, e assim foi. Eu fui à Rádio Graça gravar com um homem que também foi do teatro e do cinema, Rui Luís. E com ele fiz a primeira gravação, nunca mais me esqueço do título, O Colar de Pérolas. Eu tive uma intervenção muito pequena, quase como daquelas peças de teatro em que o senhor diz, está lá fora o senhor tal, e sai imediatamente. Não foi tanto, mas foi parecido. Mas de qualquer maneira foi o início daquela paixão que estava já dentro de mim pela rádio. Quando as gerações mais novas perguntam-lhe o que é o teatro radiofónico, o que é que ele responde? Porque não sabe o que é. Não. Eu ainda sou do tempo dos Paredes de Lisboa, Sim. Mas Exatamente. Eu sou ainda do bom tempo do teatro radiofónico. Temos que ver, todos os grandes artistas de teatro passaram pelo teatro radiofónico. Que era representação através da rádio, não é? Principalmente aqueles, por exemplo, a Carmen de Lourdes, o Rui de Carvalho, foram nomes marcantes, o Mário Sagedas, foram nomes marcantes no teatro radiofónico. E o teatro radiofónico dá uma prática que hoje quase que devia ser uma disciplina marcante para os alunos da comunicação social, porque o teatro radiofónico obriga-nos com a voz a traduzir tudo o resto que é mais fácil através do gesto e da imagem, como é a paixão, a tristeza, a alegria, tem que ser feito exatamente no teatro radiofónico. Passado um ano, em 1956, começou a sua vida profissional. Sim. E que recordações é que tem desse início de carreira? Ninguém esquece a primeira vez. Preparei um programa porque eu não podia concorrer, ainda não tinha idade, porque antigamente só se era adulto aos 21 anos. E a minha mãe emancipou-me, depois da morte do meu pai, ao meu irmão mais velho, e a minha mãe emancipou-me para poder exatamente gerir um pouco a nossa vida. Mesmo assim eu tinha 17, ainda não podia concorrer oficialmente, mas recebi a informação, que aproveitei logo, que o produtor do programa podia ser locutor do próprio programa, logo que a estação estivesse de acordo. E eu então produzi um programa chamado Viagem Musical, de que era o locutor do programa, e foi com esse programa que eu me estreiei no Rádio Peninsular no dia 4 de agosto de 1956, às 3 da tarde. São datas e horas que nunca mais se esquecem. Em paralelo com o seu trabalho na rádio, também foi produtor de televisão, não foi? Sim, da RTP, por convite de um homem com que eu trabalhei, o Dr. Arturo Varatojo, que era um nome bem conhecido da televisão por aquele programa policial que eu tinha. Na altura, o Dr. Varatojo era licenciado em Económicas, mais tarde licenciou-se em Advocacia.
porque também era a grande paixão dele, era a advocacia, e o Dr. Varatojo acompanhava a minha vida na rádio e disse-me, eu vou formar na televisão a secção de produção comercial e gostava de ter como meu adjunto. Eu disse, doutor, mas eu só tenho 20 anos, nessa altura tinha 20 anos. Não faz mal, ficas como meu adjunto na RTP. Então o menino Aurélio, com 20 anos, na RTP, que naquela altura tinha um peso enorme, inclusive um peso político, passou a ser o adjunto do Dr. Varatojo. E também criou uma empresa de publicidade, não foi? Sim, tinha com o meu ACM, Aurélio Carlos Moreira. Aproveitava para fazer propaganda a mim próprio. Ou bem que era publicidade, ou bem que não era, na verdade. Tive que aproveitar. Em que ano é que teve o seu próprio programa de rádio? Não, a viagem musical já era o seu próprio, mas, ok. Mas o programa que me marcou, sem qualquer ponta de vaidade, marcou, foi o Passatempo para Jovens, que era um programa dedicado, que deu mais tarde lugar ao Paju. Ok. E que tipo de música é que passava? A música moderna, de todos os estilos, mas atenção, não quer dizer que fosse aquela música, só música rock ou música trepidante. Os bons cantores, na altura que havia, e principalmente de diversos idiomas. Ok. Que hoje reparo que a música francesa está esquecida, a música italiana está esquecida, os grandes êxitos da América do Sul estão esquecidos, porque só a música anglo-saxónica é que pode mandar exatamente nos grandes sucessos. E isso diferenciava-o das outras rádios? Diferenciava porque era o único programa que havia. Não havia programa dedicado à gente nova que englobasse não só a parte de música. Tínhamos secções de poesia, pedíamos a colaboração, tínhamos desporto. Apoiávamos a gente nova que aparecia em diversas modalidades e as equipas desportivas. Falávamos de cinema, falávamos de teatro. Portanto, era um programa muito completo, mas o principal, a essência principal era a música. O ser pioneiro e ousado não lhe trouxe dissabores para outras pessoas que causavam inveja ou qualquer coisa assim do género? Nunca fui ligado a inveja. Se causa inveja, digo-lhe que compreendo, passaram-me ao largo. Mas lembro-me de uma frase de uma pessoa que marcou a rádio, o teatro e a televisão e o cinema, Fernando Corado Ribeiro, que foi o meu colega num programa de rádio, no Rádio Clube Português, em 63, quando o Rádio Clube Português fechava às 3 da manhã e só reabria às 6. E resolveram que o Rádio Clube Português passasse a transmitir 24 horas por dia. E então foi esse programa, Sintonia 63, que ligou a madrugada. Era eu, Corado Ribeiro e o Matos Maia. Um programa com uma dinâmica extraordinária para aquela hora. Tínhamos a visita de artistas que acabavam de sair do teatro, das associações ao vivo, iam conviver connosco. Tínhamos contacto de ouvintes que tinham fugido ao serviço militar e que falavam de diversos pontos do mundo, principalmente da Europa, para matar saudades da música portuguesa e dialogar connosco. E casos bem curiosos que o programa teve e que me deixou uma recordação. Mas o Fernando Corado Ribeiro disse uma frase que eu nunca esqueci até hoje. Disse-me, olha, tens sido pioneiro em muitas coisas, mas ser pioneiro neste país só serve para satisfazer o nosso ego. Porque rapidamente se vão esquecer que foste tu o primeiro a fazer. E sente saudades desses tempos? Claro que sim. Da convivência, da amizade. Porque todos nós procurávamos fazer o melhor. Se eu estava no Rádio Peninsular, era concorrente de programas do Rádio Clube Português ou até da emissora nacional, apesar da emissora nacional situar num caso muito especial. A emissora nacional foi vista sempre como era uma emissora do Estado, do Governo, era vista por as outras pessoas, pelo menos pela grande maioria, não é? Não quer dizer que fosse por toda a gente. Pela grande maioria, um caso muito especial. Mas a concorrência era uma concorrência, digamos, de trabalho. Tentámos fazer o melhor. O seu programa esteve no ar durante 44 anos. Exatamente, eu acho. O que é que... Durante esses 44 anos não lhe apeteceu fazer outras coisas? Não, eu ia fazer outros programas. O estágio estava a falar há bocado da RTP e tudo isso, não é? A RTP, o Rádio Clube Português e outras iniciativas. Repare, por exemplo, na Rádio Renascença, fui eu que lancei e criei os emissores regionais da Rádio Renascença. A Voz do Alentejo, a Voz de Viseu, a Voz de Leiria, a Voz do Algarve e colaborando também na Voz de Lisboa, que essa foi fundada, digamos, por Fernando Almeida e por Henrique Mendes. Mas depois o Henrique Mendes retirou-se e eu fui ocupar o lugar do Henrique Mendes
conciliando as outras rádios. E nessas rádios nasceu muita gente para a rádio. Na Rádio Renascença são, por exemplo, neste momento, 4 elementos que começaram comigo nos regionais. Uns no Alentejo, outros em Viseu. E o que é que sentiu quando soube que o programa ia acabar? Houve uma altura, eu não sou saudoso, não saudosista, de coisas que me deixaram marca, mas sou uma pessoa que, quando me acontece algo de mal, estou logo a pensar o que é que eu vou fazer a seguir. Que é para não ficar, digamos, ligado a essa saudade, a essa dor. E foi o que aconteceu. Porque o programa, houve uma altura que estava na Rádio Renascença e resolveram acabar com os produtores. Porque o Bajo era um programa de produtor. E eu não desisti. Aí acaba aqui e comecei a transmitir o programa com o movimento das rádios locais. É verdade, fui eu que fundei a primeira rádio local a sul do país. A Rádio Pax, em Beja, que ainda hoje existe. Não existia mais nenhuma rádio a sul do país, e a Rádio Pax foi em 1985, de 84 para 85 foi fundado por mim. Ainda Rádio Pirata. Não usávamos, digamos, qualquer coisa para disfarçar a vista, mas estávamos sempre com terror, porque estávamos sempre à espera que nos fechassem a rádio de um momento para o outro. Mas depois foi legalizado e a Rádio Pax ainda hoje existe. A sua vida nem sempre foi fácil, aliás, já teve episódios bastante difíceis, perdeu 2 filhos, a sua mulher, o seu irmão mais velho e uma sobrinha. Como é que se supera isto tudo? Eu, quando fui recentemente a um programa de televisão, na SIC, ao programa da Cristina, tive a ocasião de levar comigo um textozinho que eu elaborei, falando exatamente de como é que se consegue superar a morte dos filhos. E era mais ou menos em resumo, dizia que superar a morte dos filhos não é chorar todos os dias. Não evita que eu ria, que conviva, que transmite, que conta anedotas, que transmite. Mas o certo é que a dor está lá dentro para sempre, e está como uma doença crónica, para nos acompanhar até a final dos meus dias. E foi exatamente dessa forma de pensar. E quando, posso dizer, diariamente me recordo dos meus filhos, recordo-me um lado positivo. Da alegria que eles me transmitiram, do que eles eram, como, principalmente o mais novo, que o mais velho já morreu a caminho dos 40 anos. Já tinha percorrido uma parte da sua vida. Agora o mais novo morreu com 10 anos. E, portanto, era uma criança que traz recordações imediatas. E era uma criança muito ligada também a coisas da rádio. Cantava, imitava, convivia com toda a gente facilmente, portanto, consegue-se, se a pessoa te levar para um campo positivo, consegue-se superar. Repara, nenhum de nós vai ficar cá. Podemos temer a doença, outros problemas de outro género, mas a morte é certa. E foi a rádio que foi a sua salvação, o seu porto de abrigo? Sim, nesse aspecto. Não digo que fosse uma salvação total, mas foi pelo menos a anestesia, como eu costumo dizer. A rádio servia de anestesia quando eu andava mais em baixo e nos momentos de maior tristeza interior. Aliás, até que pediu, quando morreu o seu primeiro filho, para vir trabalhar logo para passadas 48 horas, não foi? Com a minha mulher e com o tempo, porque eu sabendo que estava na cabine, estava ligado àquilo que também é uma paixão completamente diferente, não é verdade? Mas era uma forma de equilibrar.